te damos, ó Pai, pelas tuas maravilhas, pelo teu poder, pela tua proteção, pela tua guarda. Boa noite, Igreja Evangélica Menonita de Palmas e do Brasil inteiro. Eu quero louvar a Deus pela tua presença junto conosco nesta noite. Eu quero louvar a Deus porque tu é importante para Ele. Tu és um Deus todo-poderoso. Pai, eu quero te louvar nesta noite. Meus irmãos, abrem sua Bíblia aí no Salmo de número 17. Salmo 17, a partir do versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: Davi suplica a proteção divina, amém? Nós precisamos muito desta proteção divina, nesses tempos de pandemia, nós estamos aí dependendo das mãos do Senhor. E Davi, naquela época, ele ora pedindo a Deus a proteção. A partir do versículo 6 diz assim: Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os teus ouvidos e acode às minhas palavras. Mostras as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que
à tua destra buscam refúgio dos que levantam contra eles. Aqui Davi estava pedindo e louvando a Deus, invocando a Deus, a proteção. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho que nós precisamos para nos proteger desse vírus, ou seja, dessa situação que nós estamos passando. E eu quero nesta noite convidar você a orar, porque Davi orou, Davi pediu a proteção de Deus. E nesse momento, eu convido você a fechar os teus olhos, se você puder ficar de pé, porque isso aqui, meu irmão, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Nós estamos aqui guerreando junto com você, para que Deus, Ele intercede, Deus coloca a mão dEle sobre nós, e nos protege e nos guarda. Fecha os teus olhos, faz uma súplica, uma guerra mesmo com Deus, amém? Para que Deus nos ajude. Querido Deus e poderoso Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós invocamos a Tua presença, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, aonde, Senhor Deus, esse som, essa imagem for, e que o Senhor leva, Pai amado, as armas espirituais para o Teu povo, Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, ó Pai amado, Senhor Deus, através do YouTube, ó Pai, aonde, Senhor Deus, o Senhor está, Pai querido, aonde todo mundo está, Pai querido, a Tua mão está conosco, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos a Tua presença, pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus leva a unção, o poder, a glória do Senhor até a casa daquele que está ligado, Senhor Deus, no YouTube, Pai. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja conosco, Pai, nesse período de transmissão. Que o Senhor possa, Pai querido, e visitar cada casa, visitar cada coração, visitar, Senhor Deus, aquele que precisa de uma cura, precisa de uma libertação, precisa, Senhor Deus, da Tua mão para levantar, para dar, Senhor Deus, a glória, a honra devida ao Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós queremos Te louvar nesta noite, Pai, e pedir a Tua presença, a Tua santa presença, Pai querido, em cada lar, em cada coração, neste momento. Senhor, nós Te queremos louvar nesta noite, para a glória, honra do Senhor Jesus. Nós convidamos o Senhor, Pai amado, para fazer parte, Senhor Deus, deste culto, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus então, através dos nossos hinos. Eu convido a você a ficar de pé, porque as músicas fazem com que nós enchemos o nosso coração, enchemos a nossa alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Como é gostoso saber que estamos entrando na sua casa mais uma vez, saber que você tem aberto as portas do teu lar para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. A oração que será feita aí, o Senhor vai estar ouvindo, porque você tem se humilhado ao passo de deixar Jesus entrar na tua casa. Por isso é que nós vamos dizer que o Senhor está presente, dizendo: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Na sua casa, a mão do Senhor, o poder do Senhor vai estar atuando naquilo que você necessita. Em nome de Jesus. Tenha fé. Você que está animado, bata palmas. Fique mesmo na presença do Senhor e louve com toda a força. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim.
dizendo: meu Jesus, maravilhoso és. O Senhor tem sido a nossa inspiração para não desistir. Aí na tua casa você está louvando, você tem buscado, você tem lido a palavra do Senhor, tem jejuado, tem se consagrado mesmo em período de pandemia. Jesus, maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Diga: firme, ó Deus. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio. Descanso no teu poder. Maravilhoso és. Maravilhoso és pra mim. Firme, firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Não importa, Senhor, o que vamos passar, nós sempre vamos estar confiantes que o Senhor se faz presente em nossas vidas. Não importa as enfermidades e nem as dificuldades financeiras e nem a dificuldade de estar congregando, porque o Senhor é maravilhoso. As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia, Senhor, glória ao teu nome. No início era apenas uma palavra, e esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. E esse nome, ele é lindo, é maravilhoso, ele é poderoso e ele está presente no meio de nós. Cante com toda a sua força. No início eras a palavra,
tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Deixou o céu para buscar-nos. Veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Da morte venceste, Senhor. A morte venceste. O véu tu rompeste. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. Invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Oh, Senhor, teu nome é magnífico. Não há nenhum outro igual a ti. Nada seríamos sem ti. Que seria de nós, Senhor, se não tivéssemos te conhecido? Se o Senhor não tivesse nos encontrado? Obrigada, Senhor, por nos amar, nos
nos encontrar e cuidar em todo o tempo do teu povo que tem te clamado e tem te buscado e tem se humilhado na tua presença. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja do Senhor. Ainda estamos aqui em pequeno número, né? Saudade dessa igreja, os irmãos, mas infelizmente Deus sabe todas as coisas. Mas a igreja não fechou, a igreja está aberta, tem abençoado vidas. Eu tenho certeza que tem abençoado você. Que você não venha se abster de estar em casa, de não estar aqui, mas estar ouvindo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios 11. Ainda adorando esse Deus, momento de adoração, momento de gratidão. Provérbios 11, 24 e 25. Fala assim: ao que distribui, mais se lhe acrescentará, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, esse momento de pandemia, momentos que talvez de escassez você está vivendo, né? Mas nós queremos sempre ser gratos a Deus, porque Deus, Ele constitui tudo. Deus sabe de todas as coisas, o controle está na mão dEle, né? Mesmo difícil, nós não podemos achar, não, eu não vou ofertar, eu não vou dizimar, porque eu estou com meu salário mais baixo, eu não estou trabalhando. Deus vai prover na tua casa, na tua vida. Não é fácil, sabemos que todos estão passando por dificuldade. Alguns o salário baixou mais um pouquinho, né? Às vezes muito, mas Deus está na provisão, Deus está no controle de tudo. Não podemos deixar de ofertar, porque a igreja continua aberta, você não está vindo ouvir a palavra, mas você está ouvindo no conforto da sua casa. E para isso tem um custo. Deus não precisa do teu dízimo, da tua oferta, do teu salário. Mas a igreja precisa para manter esse ID do Senhor Jesus. Amém? Então, que você tenha esse coração de gratidão, que Deus continua na direção. Você não está indo trabalhar, mas você talvez está trabalhando em casa, você continua recebendo o seu salário, mesmo que menos, mas você continua recebendo. E Deus vai trazer a provisão de alguma maneira, porque Ele está permitindo isso, mas Ele tá provendo nas nossas vidas. Eu creio assim. E isso vai passar, um dia vai passar. E Deus continua e vai continuar sendo Deus. Amém? Que você possa entrar em contato com os pastores, com a igreja. Se quiser trazer a oferta, se quiser devolver o seu dízimo, não deixe de devolver o dízimo. Nós não podemos, nesse momento, achar que eu estou recebendo menos. Eu estou recebendo menos, não vou dizimar. Não. Nós não podemos, nós cristãos não podemos reter na casa de Deus, porque Deus do céu não vai reter a bênção nas nossas vidas. Amém? Olha, nós liberar o nosso dízimo, liberar a nossa oferta, é a chave para aumentar os dias de vida, a saúde nas nossas vidas. E se nós reter, se nós ficar preocupado porque estamos recebendo menos, se nós ficar preocupado com o dia de amanhã, Deus, é uma perda, é a pobreza que vem para nossas vidas. E nós somos filhos do Rei da glória, o Deus que fez os céus e a terra. Então não vamos liberar, não vamos reter na casa de Deus, nem o dízimo, nem as ofertas. Tá? Amém, irmãos? Que você possa apresentar aí na sua casa o que você vai ofertar na casa de Deus essa noite. Eu vou orar por você e você vai ser abençoado, não por mim, mas pelo próprio Deus. Que você apresente o seu coração, apresente o seu dia, apresente a sua oferta. Que o Senhor Jesus venha te abençoar nessa noite. Amém? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós invocamos, nós engrandecemos o teu nome. Deus, que nessa hora tu venha, Deus,
receber a oferta da tua igreja. Que tu venha, meu Deus, ser engrandecido com o dízimo, com a oferta da tua igreja. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos, nós não queremos reter, nós queremos liberar, meu Deus, a nossa oferta na tua casa, para que tu venha liberar do céu a tua bênção sobre o teu povo. Eu te agradeço e recebe a oferta da tua igreja, em nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Você possa se assentar agora. Eu dou a paz do Senhor a todos aqueles que estão nesse momento conectados ao culto da unção, nessa noite tão especial, que nós estamos muito, mas muito radiante, porque nós vemos a proteção do Senhor sobre nossas vidas, nós sentimos a presença de Deus nos guardando, nos livrando de todo mal, e nós somos muito, mas muito gratos a esse Deus que nós servimos. E nessa noite nós estamos fazendo o ID do Senhor, e que você venha receber da mesma forma como foi cantado os louvores, foi falado da oferta, foi orado no início do culto, que você agora venha receber a palavra do Senhor nessa noite, como um alimento que você precisa nessa noite, o alimento que vem de Deus. Você não encontra isso em lugar nenhum, se não for na palavra do Senhor. E nós acreditamos neste livro, em cada linha, em cada ponto, em cada vírgula, que ele nos ensina a cada dia, que nós precisamos do Senhor. E nessa noite eu vou estar falando ao seu coração sobre uma palavra que muitos não gostam de falar, outros não gostam de ouvir, mas aqui nós não estamos preocupados em que realmente o que vai acontecer. Nós temos a preocupação de falar aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele nos orienta. Amém? Então eu convido você a abrir o livro de Números nessa noite. Números no capítulo 25. Aleluias. Livro de Números, capítulo 25. Hoje nós vamos passear na Bíblia. Fique preparado. Você que está sem a Bíblia, procure a sua. Seja ela no celular, seja ela no papel. Nós vamos hoje dar uma passeada na palavra do Senhor. Amém? Então, no livro de Números, capítulo 25, versículo 1, fala assim: habitando Israel em Setim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Versículo 2: estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Misericórdia. Versículo 3: juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel.
Antes de comentar sobre essa palavra, nós temos que entender o contexto que leva até esse ponto. No livro de Números, a partir, em específico, do capítulo 22, começa a falar de um personagem na Bíblia chamado Balaão. Quem já ouviu falar sobre esse homem? Balaão viveu numa época em que onde ele vivia, ele era extremamente respeitado. As pessoas que conheciam ele, o que Balaão falava era como se a água parasse. Mas isso era para aqueles que não conheciam o Deus de Israel. Chegou um momento em que o rei daquela época, chamado Balaque, era o rei dos Moabitas. E esse rei dos Moabitas, o Balaque, ele ficou sabendo que o povo de Israel estava passando pelas suas terras. E o comentário que chegou até o ouvido desse rei, o rei Balaque, é que esse povo de Israel, aonde eles passavam, eles destruíam, eles venciam seus inimigos. E era realmente uma multidão, porque era uma promessa de Deus. Esse povo de Israel era aquele povo que estava sendo escravizado na terra do Egito. Então o Senhor libertou esse povo e prometeu uma terra prometida. Amém? Então, para chegar nessa terra prometida, o povo de Israel se aproximou dessa terra dos Moabitas, que na época quem governava essa terra era o rei Balaque. Então o que esse rei Balaque ele fez? Mandou chamar Balaão. Para quê? Para que amaldiçoasse a vida de cada israelita. Então o que aconteceu? Com a vinda de Balaão até a presença do rei Balaque, aconteceram várias situações, e uma delas eu destaco é que a presença de Deus era evidente na vida daqueles que estava sendo conduzido por Deus. E quem que estava sendo conduzido por Deus? Os israelitas. Então, tudo que se fazia contra esse povo, tudo era caído por terra. Os adversários que ficavam na frente dos israelitas, eles eram vencidos. Aqueles que tentavam bloquear a sua passagem, eles eram derrubados. Então, o que aconteceu? Esse rei dos Moabitas convidou Balaão, e falando a ele: olha, eu quero que você amaldiçoa esse povo. Eu não quero que eles fiquem aqui na minha terra. Eu estou dando um breve resumo na palavra, porque não é o tópico principal dessa noite, essa palavra. Mas eu quero que você entenda o contexto. Então, o que houve? Balaão, ele começou a receber ordens desse rei. E o rei falou assim: olha, Balaão, o que você falar será feito. Ou seja, se você abençoar, será abençoado. Se você amaldiçoar, será amaldiçoado. Mas só que isso, irmãos, veio de um falar de um homem, não veio de Deus. Então eu quero que você acompanhe agora na sua Bíblia, lá no capítulo 22 de Números, no versículo 12. Aleluias. Olha só o que Deus fala a Balaão. Livro de Números, capítulo 22, versículo 12. Fala assim: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo, o quê? É abençoado.
Eu posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, o povo de Deus, ele é o quê? Abençoado. Aleluias. E o que houve? Esse rei, sabendo que Balaão não poderia fazer nada contra os israelitas, porque o próprio Balaão decretou: olha, tudo que eu faço contra esse povo, o Deus dele chega até a mim e fala para mim abençoá-los. Não tem como vencer esse Deus. E Balaão tentou uma, tentou duas, tentou três. Ele tentou várias vezes amaldiçoar o povo de Israel. Em todas essas vezes que Balaão chegava ao monte e avistava o acampamento dos israelitas, Deus colocava as palavras de bênção nos lábios dele. E em vez de Balaão profetizar maldição ao povo de Israel, ele falava o quê? Bênçãos. Ele não conseguia amaldiçoar o povo. E o primeiro ponto que eu coloco aqui nessa passagem é que quando nós estamos com Deus, nada, absolutamente nada nos atingirá. Nós somos um povo protegido, nós somos um povo abençoado por Deus. E quantos de nós hoje duvidamos dessa proteção do Senhor na atual cenário que nós estamos vivendo? E eu deixo esse ponto ao seu coração nessa noite. O povo de Deus é um povo abençoado. E eu quero que você agora entenda que esse povo, os israelitas, estavam ali acampados na terra desse rei. E o rei não podia fazer nada. Tudo o que ele fazia era abençoar aquele povo, abençoar o povo de Israel. Então chegou um ponto que esse rei dos Moabitas, o rei Balaque, falou assim: e agora, Balaão, o que nós vamos fazer para amaldiçoar esse povo? E Balaão, ele falou, ele teve uma ideia do inferno. Eu posso falar isso porque é uma estratégia que ele tirou vinda de Satanás. E ele falando assim: olha, a única maneira que tem de atingir esse povo que é protegido por Deus é eles mesmos caírem no pecado e serem amaldiçoados pelo seu próprio Deus. Porque de outra maneira não tem como atingir esse povo. Esse povo, eles têm que cair em uma desonra que o seu próprio Deus fica frustrado com eles. Aí nós vamos conseguir atingir esse povo. Amém? E é nessa parte que, do capítulo 25, que nós começamos a abertura do culto, que ele fala assim, a partir do versículo 2, Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Estas eram as filhas dos moabitas. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. O povo de Israel se inclinou, se prostituiu, se envolveu com as filhas dos moabitas. Então, o que aconteceu? Eles caíram em descrédito com Deus, eles caíram no pecado. E Deus, ele ficou frustrado, Deus ficou irado com esse povo. Continua a leitura em nome de Jesus. Versículo 3. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A ira do Senhor se acendeu. E o tema dessa pregação nessa noite que eu quero falar, em nome de Jesus, é sobre a prostituição espiritual. Nós conhecemos muito bem a prostituição carnal, a prostituição que nós
vivenciamos ou vemos, infelizmente, na vida de muitas pessoas. Mas e a prostituição espiritual? Ela também é muito séria, porque a partir do momento em que nós entramos numa, infelizmente, classe de pecado, Deus, ele fica irado com o seu povo. E automaticamente, quando vem a ira do Senhor, a pessoa que fez esse pecado está desprotegido das mãos de Deus. Aí o Senhor, ele não vai mais falar aquela parte falando assim, ó, porque o povo é abençoado, porque está em pecado. Então, em nome de Jesus, eu quero que você entenda essa palavra. Balaão, ele foi usado para amaldiçoar o povo. Só que ele não conseguia, de forma alguma. Então, ele teve uma ideia de amaldiçoar, o próprio povo amaldiçoar e entrar em descrédito com Deus. E ali o Senhor irá ficar irado com eles. Então, em nome de Jesus, eu quero que você entenda nessa noite, que quando nós entramos nessa classe do reino espiritual, nós entramos numa classe de guerra diária, que não tem trégua, que não tem fim. E nós precisamos estar o tempo todo armado, vigilante, atento à palavra de Deus. Porque é só Deus que vai nos orientar, é só Deus que vai nos guiar e falar, olha, não é por aí que você deve fazer. Aleluias. Aleluias. Então, em nome de Jesus, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 João. 1 João, capítulo 5. Vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar sobre essa situação quando caímos no pecado. Aleluias. 1 João, capítulo 5, eu quero que você abra no versículo 18. Aleluias. Fala assim. Aleluias.